bom? Vamos lá então? Questão 182. Kardec então questiona os espíritos. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Então, olha só, podemos ter esse conhecimento, né? Saber exatamente o estado físico e o moral dos diferentes mundos. Agora vocês pensem, pessoal, quantos mundos que existem, né? Quantos milhões de moradas, de planetas, mundos habitados. Será que nós teríamos condições de saber exatamente o estado físico que se encontra as populações desses mundos, o estado moral também? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de evolução em que vos encontrais, ou seja, não devemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. E aí, pessoal, após essa resposta, há uma nota de Kardec. Eu acho que quem tiver o livro aí e quiser acompanhar, é uma nota muito interessante, como sempre, né? Kardec vai pontuar aqui o que ele compreende, o que ele conseguiu entender dessa resposta e o que ele estava pesquisando ali no momento. Olha só o que ele vai dizer então para nós, olha só. À medida que o espírito se purifica, isso aqui já é Kardec escrevendo, tá, pessoal? À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste também se aproxima da natureza espírita. O que é essa natureza espírita que ele está querendo dizer aqui? Eu fiquei pensando esse termo, né? Natureza espírita. É a natureza espiritual, fluídica, né? Prevalecendo a natureza espiritual e não a material, né? A matéria é menos densa, né? Na medida que o espírito vai se purificando, a matéria é menos densa, ele não mais rasteja penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se autodestruir para nutrir-se. O espírito é mais livre e tem, para coisas distantes, percepções que desconhecemos. Ele vê com olhos do corpo o que só vemos com o pensamento. Então, olha essa diferença, né, de percepção de um espírito mais purificado, né, de um espírito que tem condições, realmente vê com olhos do corpo o que se vê com o pensamento. Nós, às vezes, visualizamos, né, essas imagens. Quando a gente lê algum texto, alguma coisa, a gente imagina como deve ser, né? E já esses espíritos que já alcançaram esse grau maior de purificação, eles já conseguem já ver com os olhos materiais o que a gente só visualiza com o pensamento. E aí Kardec segue aqui. Da depuração dos espíritos decorre o aperfeiçoamento moral dos seres que constituem quando estão encarnados. Pessoal, só essa frase aqui eu acho que já daria uma live, né? Pra gente poder pensar, pra gente poder analisar, pra gente poder refletir. Então, como que acontece a depuração dos espíritos? Ele é bem claro aqui, da depuração decorre o aperfeiçoamento moral. Então nós só vamos alcançar essa depuração dos nossos espíritos com o aperfeiçoamento moral, com a nossa renovação moral, né? E principalmente, né, ele diz aqui, dos seres que constituem quando estão encarnados, né? Então, na matéria, passando pelas experiências sucessivas, que nós ainda temos necessidades, para que a gente possa, então, nos aperfeiçoarmos moralmente, o que vai gerar consequência, então, da depuração, da nossa depuração. E aí ele segue. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. Então, à medida que esse espírito vai se depurando, essas paixões, né, elas vão se enfraquecendo e esse egoísmo que nós ainda trazemos como marca no nosso espírito, ele vai dando lugar a um sentimento fraternal, um sentimento mais coletivo. Assim, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm fundamento,
pois ninguém deseja fazer mal a seu semelhante. Imagina a gente pensar um mundo, né, esse mundo que é um mundo superior ao que nós estamos agora, onde não existe guerra, não existe ódio, discórdia, não existe fazer o mal para o outro, né, prejudicar o outro. Como seria esse mundo, né? A gente fica às vezes pensando, né? A gente fica às vezes imaginando. A intuição que tem de seu futuro e a segurança de uma consciência isenta de remorsos lhes dá. Deixa eu voltar um pouquinho. A intuição que tem de seu futuro e a insegurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá fazem que a morte não lhe cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. Pessoal, isso aqui também é um outro ponto importante para a gente pensar, para a gente analisar. A intuição que tem de seu futuro e a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá fazem que a morte não lhe cause nenhuma apreensão. E aí a gente pensa, né, nos mundos superiores há essa constatação aqui que ele está falando. E aí a gente lembra de nós aqui, como que nós ainda estamos trabalhando, né? Estamos estudando aqui a doutrina, estamos nos esforçando para a gente poder ter essa intuição de que existe um futuro, de que existe a vida não acaba, a vida se transforma incessantemente, nós passamos pelas encarnações, pelas experiências necessárias. A gente consegue já construir esse entendimento dentro da gente, né? Essa intuição de que um dia nós vamos desencarnar, nós vamos retornar para o mundo espiritual e em um dado momento nós vamos ter a permissão de retornar à matéria e assim sucessivamente. Então nós já começamos esse trabalho aqui de desenvolvimento dessa intuição que ele está falando aqui, que nós temos do nosso futuro. O que é o nosso futuro? Nosso futuro não é a perfeição, não é o aperfeiçoamento, não é a melhoria, não é o progresso, que é uma lei de Deus. Então lá nos mundos superiores à Terra, né, já existe essa intuição do futuro e mais, né, eles têm uma segurança de uma consciência que não tem remorsos, quer dizer, né, que não tem ainda pendências lá atrás para serem resolvidas, né, não tem situações ali, né, eles já alcançaram um nível ali mais alto na escala espírita, se a gente pensar, né? E a morte não lhes causa nenhuma apreensão. Olha quando a gente ainda se sente distante disso, apesar de nós sermos espíritas, de nós estudarmos a doutrina, de sabermos, né? Tantas informações importantes que realmente transformam a nossa vida, transformam o nosso caminhar aqui na Terra, mas o momento da morte, o momento da passagem é um momento que ainda nos causa apreensão. Né? Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já conversaram com outras pessoas, né, que também são espíritas, nós ainda temos essa apreensão. Como é que vai ser? Não só com a gente, mas também com alguém próximo da gente, nós ainda carregamos essa apreensão. E para esses seres que já estão em mundos superiores, a morte não causa apreensão. Eles a recebem sem medo e com uma simples transformação. Nós ainda vamos chegar lá, né? A gente vai receber a morte, né? Essa passagem, essa transformação sem medo, né? Como uma simples passagem mesmo, como ela é, uma simples transformação. Então, que bom saber que nós ainda vamos alcançar esse estado aqui um dia, né? Através dos nossos esforços, através do nosso aperfeiçoamento moral, que ele falou aqui também, que é muito importante. E aí sim, com essa depuração que a gente vai alcançar, nós vamos então ter essa percepção do futuro, né? E ter outra percepção também da morte, né? Não recebê-la com apreensão, com medo, com insegurança, né, com tristeza. Nós vamos chegar nesse patamar ainda. Agora, aqui na Terra nós estamos aí sujeitos a várias vicissitudes, às enfermidades, a acidentes, a tantas coisas, né, que acontecem. Nós sentimos ainda muito, claro. Eu acho que é natural, a gente não pode também fingir que a gente não sente. A gente sente sim. A gente sente.
E num momento como esse, que nós estamos passando por uma pandemia, como não sentir, né? Como não perceber essa dor, né? Que tantos e tantos tantas pessoas, tantas famílias estão sentindo, né? Mas nós estamos falando aqui, lembrando, de um mundo superior, né? Onde há um outro entendimento, um entendimento mais purificado, mais fluídico até, né? Dessa passagem que é a morte, dessa transformação. E aí, seguindo aqui, a duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. Outra coisa também para a gente pensar. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. Este é mais um benefício da providência que deseja dessa forma abreviar os sofrimentos. A gente não olha por esse lado muitas vezes, né? Abreviar os sofrimentos. Às vezes nós partimos, às vezes aquele ser que nós amamos parte, né? Retorna ao mundo espiritual e a gente tem essa dificuldade de perceber que pode ter sido uma abreviação dos sofrimentos que aquele ser ou até nós mesmos iríamos passar, né? Vamos então entrar no que Miramês falou sobre essa questão 182, que eu acho que vai ajudar a gente a complementar aqui não só a pergunta, a resposta, mas também a nota que Kardec faz nessa questão 182. Vamos lá. Quem tiver o livro aí, Filosofia Espírita, capítulo 29, questão 182. Ele vai chamar de conhecimento. Olha só o que ele vai dizer. Já não há dúvidas para os estudiosos da doutrina espírita quanto à existência dos diferentes mundos que circulam no espaço, como os que são habitados por espíritos de diferentes classes. Então isso não há dúvida mais, né? A gente já tem esse conhecimento. Muitas pessoas perguntam quais ou tais mundos são habitados. Afirmamos, são muitos deles. Alguns se assemelham à Terra, nas suas características. No entanto, muitos e muitos se encontram bem mais elevados que ela. Tanto o mundo como a humanidade, nela estagiada, ascenderam moral e fisicamente na escala evolutiva. São mundos mais velhos, alguns dos quais, como diz o Livro dos Espíritos, se encontram quase em estado fluídico, que é o que a gente leu lá na questão mesmo, né? E aí lá um pouquinho mais abaixo, ele vai continuar aqui esse pensamento, lá no quarto parágrafo. Para que maior, é uma pergunta aqui, tá, pessoal, um questionamento. Para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que ele está fazendo essa pergunta, né? Porque Kardec perguntou, né? Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E a resposta dos Espíritos foi essa que nós já lemos, né? Só podemos responder de acordo com o grau de evolução que vos encontrais. Então, nós ainda não atingimos um estágio para receber mais informações. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos caminhar para esse momento. E aí, Miramês faz esse questionamento aqui. Para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele veio por acréscimo de misericórdia, pelo sofrimento da humanidade. Trazer mais seria exigir da imaturidade uma compreensão que os homens ainda não suportariam. Então, as revelações, nós sabemos, né, pessoal, elas vêm de momentos em momentos, a partir do momento que nós, enquanto humanidade, enquanto seres, né, capazes de raciocínio, de entendimento, possamos então entender isso. Isso não nos violenta, né? A partir da maturidade que nós vamos atingindo, nós vamos então alcançando esses conhecimentos. Trazer mais seria exigir da imaturidade uma compreensão que os homens ainda não suportariam. Esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Dessa forma, o nosso entendimento abrir-se-á
e a intuição divina nos mostrará o ambiente superior que nos espera. Olha só, a intuição divina. Achei muito bonita essa parte. Dessa forma, né? A partir do momento que a gente se esforçar para compreender e viver Jesus, o que ele nos ensinou, o nosso entendimento vai se abrir. E aí a intuição divina nos mostrará então o ambiente superior que nos espera. Que espera aqueles que pelo amor semearem as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. Então só, né, esse ambiente superior que nos espera, né, nós estamos caminhando rumo a ele, nós ainda vamos chegar nesse local, nesse ambiente, né? E esse final aqui ele é muito pontual, né? Esse ambiente superior espera aqueles que pelo amor semearam as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. E aí, né? Nós vamos viver uma vida completamente ligada aos prazeres, à felicidade exacerbada o tempo todo. A gente vai realmente olhar para aqueles que estão em necessidade, procurar fazer alguma coisa, procurar fazer alguma ação, né? E aí eu não quero julgar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cada coração, pessoal, fala, né? Fala por si mesmo, né? Qual que é a ação que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso doar algum material, amanhã eu posso fazer uma caridade moral. Enfim, cada um vai ter ali momentos, fases da vida onde vai poder ajudar de alguma forma, auxiliar de alguma forma. O importante é sempre estar a serviço, né? Servir. Benefício dos que sofrem e choram. Porque amanhã pode ser nós, né? Que estaremos chorando e sofrendo. E nós com certeza vamos querer que alguém nos auxilie, que alguém nos ajude. Então por que enquanto nós estamos relativamente bem, entre aspas, né? Na medida do possível, a gente não possa também ajudar a fazer algo pelo próximo? Porque esse lugar superior que ele está falando aqui, né? Espera aqueles que semearam, né, sementes de luz. E aí nós estamos semeando essa semente de luz ou não? É uma coisa para a gente pensar, né? Será que a gente está conseguindo semear no mundo como está hoje, né? Tantas tribulações, tantas situações difíceis. Nós estamos conseguindo semear essa semente de luz? É uma coisa para a gente pensar, né? E aí um pouquinho mais à frente ele vai continuar aqui, né? O mundo onde existem guerras fratricidas, violência e onde uns sempre se alimentam dos outros, a razão dirá que esse mundo é dos mais inferiores, pelas vibrações que emanam da sua humanidade, ignorante e infeliz. Os mundos superiores desconhecem o orgulho e o egoísmo, a brutalidade e a prepotência. Os espíritos ali reencarnados são limpos dessas inferioridades. Por que são limpos, pessoal? Eles são privilegiados? Não. Eles passaram por todas as etapas evolutivas para alcançar, né? Eles passaram por todas as etapas, né? Por esse aperfeiçoamento moral que nós falamos e chegaram nesse estado. Então, por isso que eles desconhecem, né? Esses mundos desconhecem o orgulho, o egoísmo, a brutalidade e a prepotência. E eles são limpos dessas inferioridades, né? E tantas outras que não precisam ser mencionadas aqui, né? Um espírito altamente superior, o dirigente da própria Terra, o espírito mais lúcido dentre os que caminham com ela, já esteve aqui com a finalidade de elevá-la, pelo menos a um grau a mais na escala dos mundos. Ele espera que os homens possam compreender o seu gigantesco esforço dentro do mais alto conhecimento da verdade. Então olha só, né? Aqui ele está falando de quem aqui? Está falando de Jesus, né? Um espírito altamente superior.
dirigente da própria terra, o espírito mais lúcido dentre os que caminham com ela, já esteve aqui com a finalidade de elevá-la, pelo menos a um grau acima, né? Um grau a mais na escala dos mundos. Pessoal, o que Jesus espera de nós, né? Vocês lembram quando a gente fala aqui na live algumas vezes que nós somos co-criadores de Deus? Nós podemos auxiliar Deus na sua criação? E aqui ele fala que Jesus espera que os homens possam compreender o seu gigantesco esforço dentro do mais alto grau, mais alto conhecimento da verdade. Então, se a gente reconhecer o gigantesco esforço de Jesus, pessoal, nós vamos mudar um pouco o nosso pensamento, a nossa forma de agir. Porque imagine vocês, um espírito dessa envergadura que é Jesus, encarnou no planeta Terra, né? Para realmente impulsionar, elevar, trazer esses ensinamentos que são tão preciosos, deixar esses conhecimentos que o Evangelho nos traz para que a gente possa avançar. O que seria do mundo hoje sem o Evangelho? Ah, Edu, mas o mundo está muito difícil. Tá bom, está muito difícil. Mas e se nós não tivéssemos o conhecimento de Jesus, se nós não tivéssemos o conhecimento do Evangelho, se nós não soubéssemos nada do mundo espiritual, como é que seria? Como é que seria? Seria muito mais difícil, né? Seria muito mais penoso, seria muito mais difícil mesmo, né? Acho que não tem nem outra palavra, é difícil mesmo da gente conseguir minimamente sobreviver, né? Teve uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A pergunta da Viviane: perdoe a minha ignorância, existem mundos inferiores à Terra? Sim, existem mundos inferiores, são os mundos primitivos. Quando a gente estuda lá os mundos habitados, né, tem a escala, né, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regenerados e os mundos felizes. Então há uma escala aí também. E a Terra está passando por todas as etapas aí. Atualmente nós estamos, né, no mundo de provas e expiações. A Terra está ascendendo para mais uma etapa, que é a regeneração. Então, essa parte aí é muito legal da gente estudar. Tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, nós vamos chegar lá ainda, nessa parte. Então vale a pena estudar esse ponto aí para a gente poder entender essa lei de progresso, que é uma lei de Deus, né? Então não somente nós, enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus, estamos submetidos a essa lei, né, de progresso, de evolução, de crescimento, mas também os mundos. Então Deus criou os mundos e os mundos também passam por essas etapas evolutivas. E esse momento atual que nós estamos vivendo é um momento de transição, né? Um momento nós estamos saindo de uma etapa e vamos entrar em outra etapa, né? A Terra vai chegar ao estado de mundo de regeneração. E aí toda mudança, né? Toda transferência, toda modificação, ela traz muitos abalos, né? Então nós estamos passando por esses abalos para que realmente aconteça essa evolução e esse progresso aqui no planeta, né? Vamos dar sequência aqui então? Pessoal, então com relação à questão 182, é isso. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu voltar um pouquinho ali no comentário para ver se tem mais alguma coisa, só um minutinho. Neves 674, reflexão necessária. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui atrás, pessoal, só um pouquinho. A Denise colocou para nós aqui: o que se busca na atualidade é a satisfação dos desejos. Dessa forma, o sentido da vida torna-se fugaz, né? É verdade. Então, qual que é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui? Né, pessoal? É uma coisa para a gente pensar, para a gente lembrar sempre. Porque se a gente achar que é só isso aqui, só aqui agora, como é que seria o nosso comportamento, né? Nós ainda temos
nós ainda temos registros aí negativos para a gente poder corrigir, para a gente poder transformar. Se a gente então fechasse a nossa visão para aqui agora, com certeza ficaria muito mais difícil, né? Então vamos lá, né? Então vamos dar sequência. Vamos passar para 183. Quem tiver aí o Livro dos Espíritos, vamos seguir lá. Questão 183. Kardec então pergunta aos espíritos: ao passar de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? O que será que Kardec quis dizer aqui com nova infância, né? E aí a resposta diz o seguinte: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas nem em todo lugar ela é tão obtusa quanto entre vós. Pessoal, e aí eu fui pesquisar o significado de obtusa e apareceu vários significados, vários adjetivos, sinônimos, enfim, né? O que eu acho que encaixa aqui, né, um pouco, seria no sentido de ignorante, limitada, primitiva. Então a resposta diz assim: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas nem em todo lugar ela é tão obtusa quanto entre vós. Quer dizer, né, ignorante, limitada, primitiva. Então eu acho que esses sinônimos aqui ajudam a gente a entender um pouco essa resposta. Mas vamos lá ver o que então a gente pode entender um pouquinho mais o que Miramês vai dizer sobre a 183. Capítulo 30, página 177, para quem tiver o livro aí e quiser seguir. Transição. Olha só o que ele vai dizer então para nós aqui. A alma, quando transmigra de um mundo a outro, passa por uma determinada transição. Isso é lei natural da própria vida. Na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente num mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos elevados, assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. Então, menor essa transição, né? A lucidez começa mais cedo e se ganha tempo. Já nos mundos inferiores, às vezes, toda a existência é de transição. Olha que interessante também a gente pensar, né? Devido ao espírito permanecer dormindo. E esse sono, por vezes, continuar mesmo depois do túmulo. Quando a gente usa muito o termo despertar, né? Ah, a pessoa está despertando, nós estamos despertando. Será que nós aqui já despertamos de verdade ou a gente está só mexendo o olho assim, querendo abrir o olho? Então eu me lembrei muito, né, desse termo despertar que a gente usa. Já nos mundos inferiores, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer dormindo. Então, vocês já ouviram essa expressão, né, de que parece que as pessoas estão dormindo, as pessoas parecem que não estão vendo as coisas que estão acontecendo, não querem melhorar, não querem... Enfim, a gente às vezes pensa um pouco isso. Mas é nesse estado aqui de dormindo, né? Dormindo, para que a gente possa então despertar. Por vezes esses espíritos ainda continuam aí durante toda uma existência e não despertam. E continuam após também o desencarne. Eu acho que é mais ou menos nesse ponto que ele está querendo dizer aqui. As variações são enormes. É a vida universal cheia de cambiantes, de cores e de formas diferentes, compondo um todo harmônico. Quando se reencarna em um mundo feliz, quase fluídico, né, pessoal? Ali o tempo de fermentação dos valores diminui de forma que parece não existir, e o espírito aproveita as condições já conquistadas para melhor aprendizado. Quer dizer, o espírito que está ali no mundo feliz, pessoal, ele continua aprendendo. Então não é aquela imagem que às vezes a gente pode ver em algum lugar, algum filme, alguma representação,
do mundo feliz, do mundo, né, daquela representação do paraíso, onde está todo mundo ali sem fazer nada, né, já alcançou aquele status ali, então não é isso, ele continua aprendendo. Olha o que ele está dizendo ali. Ali o tempo... Aliás, o espírito aproveita as condições já conquistadas para melhor aprendizado, engrandecendo-se cada vez mais pelas lutas e vitórias empreendidas. Então continua esse processo de aprendizado constante, mesmo aqueles espíritos que já alcançaram lá o topo da escala, né, como a gente pode dizer. Devido ao entendimento que está chegando cada vez mais aos homens, o progresso se faz com os homens por muitos processos que a sabedoria divina entende e aplica. Contudo, é para o bem da humanidade o tempo que se perde ou se espera para a maturidade do homem. Isto não acontece em mundos superiores pela elevação das almas que ali vivem. Pessoal, o que isso está querendo dizer para nós, né? Que Deus não nos violenta, né? Deus dá esse tempo, dá esse espaço para que a gente possa realmente viver esse processo de amadurecimento. Ele não nos impõe um tempo, não nos impõe uma... Ele tem as leis, né? Nós temos que caminhar procurando seguir essas leis. Mas nós temos esse tempo. E conforme nós vamos migrando de um mundo para o outro, de um planeta para o outro, um mundo habitado para o outro, né? Esses tempos eles vão variando. Por exemplo, aqui na Terra a gente tem a infância. O que é a infância? Né? Para quem aí tem filho, tem, né, neto, sobrinho, o que é a infância? A infância não é aquele momento que o espírito, né, reencarnou e está ali se adaptando, né, a essa nova experiência física. Ele está passando por um tempo, ele está passando por uma adaptação. A gente percebe que até tal idade é de uma forma, aí avança um pouquinho, já muda até os 7 anos, depois até os 14, e aí vem a fase da adolescência, depois vem a fase adulta, né? A juventude, a fase adulta. Então são períodos, são momentos necessários para que nós, né, que estamos nesse estado evolutivo aqui, tenhamos condições de realmente nos aperfeiçoarmos, entender que nós estamos aqui, aprender o que nós precisamos aprender, sem violência, sem choque, né? E o que ele está querendo trazer para nós aqui, com essa reflexão, é mostrar que nos mundos superiores esse tempo é menor, é reduzido, mas também existe esse tempo. Por exemplo, no mundo superior, talvez a infância, eu consegui entender assim um pouco isso. Quem leu aí também quiser compartilhar o que entendeu, fiquem à vontade, tá? O estudo serve também para a gente conversar, né? O que eu captei aqui um pouco do que ele está querendo dizer com relação a esse período de infância, esse período que a gente reencarna, né? O espírito reencarnou no mundo feliz. Aqui na Terra a gente, né, tem as etapas. 7 anos, 14 anos, né? Enfim, nesses mundos, esse período é menor e esses espíritos já estão, como ele fala aqui, né? Já estão num estado elevado, maior, né? Então, quer dizer, essas virtudes que eles já possuem, elas despertam mais cedo, elas já estão mais afloradas. Quer dizer, dá um indício de que aquele espírito já viveu ali, né? Já tem um tempo, já tem uma bagagem maior e ele teve condições de alcançar aquele estado e reencarnar naquele mundo feliz. Eu vejo mais ou menos isso que ele tá tentando explicar aqui para nós, para a gente entender essas variações. No final das contas, não é nem tão importante a gente entender ou saber disso, mas só para a gente ter noção de que aquele espírito que alcança o mundo feliz, ele já teve toda uma caminhada, né? E se ele chegou ali, como ele fala aqui, né? Pela elevação das almas que ali vivem. Então, esse último parágrafo eu vou reler de novo para a gente poder fechar essa compreensão. Devido ao entendimento que está chegando cada vez mais aos homens, o progresso se faz
com os homens por mais processos que a sabedoria divina entende e aplica. Contudo, é para o bem da humanidade o tempo que se perde ou se espera para a maturidade do homem. Então, é necessário o tempo da infância, o tempo da adolescência, o tempo da juventude, o tempo, a fase adulta, a fase da velhice, né? Conforme o espírito vai ali avançando. Todas essas fases são importantes. É para o bem da humanidade o tempo que se perde ou se espera, né? A gente fala perde, mas não é perder, né? Assim, ou se espera. Ele fala, depois ele corrige, né? Se perde ou se espera para a maturidade do homem. Quantas e quantas pessoas, né? Assim, às vezes, durante a adolescência, durante a juventude, teve momentos, teve fases difíceis. E aí a vida foi passando, né? As coisas vão acontecendo, as experiências vão acontecendo e essa pessoa vai amadurecendo. Nessa mesma encarnação mesmo, numa única encarnação, a gente já não consegue perceber isso. Nós mesmos, né? Pessoal, nós somos a mesma pessoa de 10 anos atrás? Eu ando pensando muito sobre isso, sobre mim mesmo, né? Eu volto às vezes um pouco atrás e lembro, nossa, mas 10 anos atrás, né, eu não pensaria da forma que eu estou pensando hoje. E eu fiquei feliz tendo essa constatação. Eu fiquei feliz comigo mesmo de pensar, nossa, hoje se acontecesse tal situação novamente, eu não agiria daquela forma, eu tenho outro entendimento. Ou talvez aquela situação não me afetasse tanto hoje como me afetou há 10, 15 anos atrás. Então não é bom a gente analisar esses momentos aí, analisar o nosso próprio processo de maturidade, né? Que a gente vai realmente conquistando, né? E é importante esse tempo. É importante nós nos darmos um tempo também, né? A gente poder ir administrando, entendendo que essa maturidade ela vem acompanhando a gente. A gente precisa, né? Muito refletir sobre isso e ser muito sincero com a gente mesmo. Com relação aos outros, né, a gente deve evitar, né? A gente tem que deixar cada um viver o seu processo. Mas vamos olhar para dentro da gente mesmo. Vamos fazer esse exercício. O que é essa maturidade? Esse tempo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu perdi tanto tempo. Poderia ter feito tal coisa ou não. Mas é um tempo que a gente precisava passar, atravessar. Agora, se a gente chega nessa consciência, nesse ponto, é porque nós aprendemos alguma coisa. E aí, pessoal, quando acende essa luzinha, né, essa luzinha do entendimento, a gente fala, opa, peraí, então, se eu aprendi, daqui pra frente eu posso fazer bem melhor, né, aproveitar bem melhor o tempo. E a vida vai dando oportunidades para que isso aconteça também, claro, né? Antes de seguir aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Teve alguns comentários aqui. Rapidinho, deixa eu voltar. A Ivanete colocou para nós aqui, temos que lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Além da sensação de vazio, com as mãos vazias, né? Nós não vamos ter nada para poder oferecer, né? Isso aí realmente seria muito, muito triste. Deixa eu olhar mais um comentário aqui, só um minutinho, pessoal. A Sônia colocou para nós, nasci em um lar muito humilde, mas cheio de amor e de resiliência. Olha o quanto isso é importante, né? Realmente é o alimento para a nossa alma, para que a gente possa atravessar todas as situações, né? A Micheline está aí, bom dia. Deixa eu ver aqui. O Fernando Lima colocou para nós aqui, bom dia, o Livro dos Espíritos é lindo, gosto muito e é a minha inspiração. Olha que legal, né? Muito bom. Glorinha, hoje conhecendo um pouco da doutrina espírita, sou uma pessoa bem melhor do que 10 anos atrás. Glorinha, é essa reflexão que eu ando fazendo nos últimos tempos, assim, nos últimos dias, nos últimos meses. O que era antes e o que é agora?
né? Como que nós agiríamos antes e como nós agiríamos agora. Que bom que a gente consegue perceber, né? Que houve uma mudança, que houve uma melhora, né? Joyce, minha querida, tá aí. Bom dia. Eu já mudei nessa pandemia. Essa pandemia mudou muita gente, né? Muita coisa, né? A gente passou a pensar, a gente passou a ponderar, né? Então, teve esse lado aí também pra gente poder tirar algo de positivo no meio de tanto sofrimento, né? De tanta coisa ruim. Adriana colocou pra nós aqui: as coisas vão evoluindo e a gente segue nesse processo, é verdade. A Maria do Carmo colocou pra nós aqui: olha, Edu, posso te dizer com propriedade, se eu tivesse a maturidade que tenho hoje, não teria cometido erros gravíssimos nessa encarnação. Todos nós, né? Todos nós erramos, todos nós. O importante é a gente aprender, né? A gente aprender e procurar não errar novamente, né? A Adriana colocou para nós aqui: as circunstâncias da vida muitas vezes elaboram nossa maturidade. Alguns aprendem o melhor da vida, outros se ressentem. É verdade, né? As circunstâncias elaboram nossa maturidade. Tudo aquilo que a gente passa, né? Todas as nossas experiências, elas que vão moldando a nossa maturidade, principalmente como nós reagimos a esses acontecimentos, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. É isso aí, eu acho bom quando vocês respondem um ao outro aí também, acho muito legal, porque realmente é essa a intenção aqui da gente interagir, né? Vamos dar continuidade aqui então ao texto de Miramês. Olha só o que ele vai dizer aqui. No planeta Terra já se operam muitos métodos de crescimento biológico. É o processo exigindo da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui nascer no terceiro milênio. Lembrando, né, pessoal, que essa coleção foi psicografada nos anos 80, né? Pelo João Nunes Maia. Já foram testados vários tipos a fim de consolidar o mais acertado, porque a influência do organismo é sobremodo comprovada no desempenho da alma, assim como as heranças genéticas. Não podemos comparar um corpo primitivo com o que hoje se vê. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança com o espírito, que a faz progredir também. Então, olha esse intercâmbio, né? Matéria e espírito. Então, esse trecho aqui, ele faz essa reflexão sobre a mudança no nosso corpo físico de acordo com o tempo. Isso a gente vai percebendo que vai acontecendo mesmo, né? Não podemos comparar um corpo primitivo com o que hoje se vê. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança com o espírito, que a faz progredir também. Então, olha a contribuição de um para o outro, né? O espírito faz a matéria progredir e a matéria auxilia o espírito também no seu processo evolutivo. Então, nós não podemos, né, pessoal, ser radicais no sentido de descartar. A matéria, né? Não quero ser material, não quero... Nós precisamos da matéria, nós somos espíritos encarnados na matéria, nós precisamos da matéria para poder avançar, para poder viver o que nós precisamos viver, né? Realizar, executar o nosso planejamento reencarnatório que já foi preparado anteriormente. Então a gente não pode ser radical num ponto nem no outro. Um auxilia o outro. A matéria auxilia o espírito e o espírito auxilia a matéria. Então olha o quanto as coisas estão realmente ligadas e há um porquê, há um motivo, né? E aí, seguindo aqui, ele vai dizer: os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para diminuírem o tempo de transição da reencarnação à lucidez, em si abraçando as responsabilidades. Lembrando que ele falou mais cedo sobre esse tempo de transição, né, que seria do momento que reencarna até o espírito se tornar lúcido de si, né? Então esse tempo ele é menor nos mundos superiores
e maiores nos mundos inferiores. Ele está dizendo aqui que os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para diminuir esse tempo de transição. De certa forma, nós já estamos vendo isso, eu acho. Da reencarnação à lucidez em se abraçando as responsabilidades. Os intervalos de descanso para recomeçar estão diminuindo para as almas, por se encontrarem mais evoluídas. Essa é a vida, é a lei de Deus operando em tudo. Se na Terra o espírito espera por 20 anos, mais ou menos, para tomar as próprias decisões, em mundos mais elevados assim não acontece. Conforme o mundo é a metade do tempo, e às vezes menos, mas sempre o espírito precisa da matéria para evoluir. Então aqui ele é bem claro, né? Realmente esse tempo é menor e o espírito, independentemente desse tempo, ele precisa da matéria para evoluir. É neste movimento eterno que nascemos e tornamos a nascer, vivendo em diferentes mundos e tornando a viver em busca da luz, que é Deus, abrindo os braços para nós, em se falando da terra pelos braços do Cristo. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: a doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo, com o objetivo de despertar os povos e fazê-los compreender as necessidades de amar uns aos outros, fazendo aos companheiros o que desejam para si mesmos. Então olha só, a doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo. Então pelas mãos do próprio Cristo, né, pessoal? Olha o tanto que isso é importante a gente ter esse conhecimento, né? A gente entender isso como uma ferramenta que Jesus deixou disponível para nós, para que a gente pudesse compreender a vida, o mundo espiritual, pudesse caminhar na Terra com maior consciência, né? Não só consciência de nós enquanto filhos de Deus, mas de nós dentro de um contexto, né? De um contexto coletivo, de um contexto onde nós estamos inseridos para avançar, para melhorar, para nos aperfeiçoarmos. Se a gente não quiser, se a gente retardar, né, essa marcha, nós vamos, claro, colher as consequências disso, né, em outro momento. Mas se nós já temos a capacidade de entender, de pensar, de raciocinar, por que não mudar? Por que não modificar? Por que não trabalhar mais conscientes, né, para essa marcha do progresso? Que inclui a nós, que inclui a nossa família, tudo aquilo que nos cerca, né, o nosso círculo social, nosso meio social, a humanidade como uma única família. Por que nós ainda não temos essa compreensão maior de uma família humana? Nós ainda temos essa dificuldade de entender a humanidade como uma grande família, né? Filhos de um mesmo pai. A doutrina dos Espíritos, como ele coloca aqui, chegou à Terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo, com o objetivo de despertar os povos e fazê-los compreender a necessidade de amar uns aos outros. Muito atual isso, né? Cada dia mais atual. Quanto mais o tempo passa, os anos, os séculos, os milênios, mais atual é a mensagem do Cristo. Mais atual é o objetivo da doutrina espírita. E assim será, né? Assim será, porque realmente é uma forma de transformar, de nos conscientizar, de nos fazer raciocinar. Não é nos impondo nada, não é nos obrigando a nada, é nos educando, é nos mostrando, é nos dando oportunidade de trabalho que nós vamos realmente conseguir vivenciar esse aperfeiçoamento moral. É assim que eu tento entender um pouco isso, né? Porque quantas e quantas doutrinas, religiões, com tantas imposições, mas não fazem o que é primordial, que é despertar a criatura, né? Despertar aquele ser para que ele realmente faça as melhores escolhas, né? Trabalhe em prol de uma coletividade.
não em prol de si, dos prazeres mundanos, dos prazeres daqui e agora. A vida não é aqui, né? A felicidade não é deste mundo. Jesus já disse isso para nós. Então, vamos refletir sobre esses pontos aí que a gente está estudando na live de hoje. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Adriana colocou para nós aqui: a doutrina veio abençoar nossa existência, nos mostrando que a vida continua, que somos espíritos imortais. Né? Com certeza, abençoar nossa existência. Eu considero a doutrina uma bênção também. É uma bênção muito grande. E está disponível a todos, né, pessoal? Só a gente se abrir, a gente abrir a nossa percepção, a gente olhar para o mundo e ver tantas e tantas coisas que a gente, teoricamente, a gente não consegue explicar. Né? Então, a doutrina vem como uma bênção para nos ajudar a entender um pouco mais esse contexto e, principalmente, a como nós vamos modificar esse contexto. Né? A Micheline diz para nós aqui: li no Livro dos Espíritos que a progressão do espírito também é acompanhada da matéria, por isso temos mudanças biológicas também ocorrendo. E isso mesmo, é isso que ele fala aqui. Ele fala disso na... Pessoal, quem não tiver o livro, né, lembrando, rapidinho aqui, antes que eu esqueça, quem não tiver o livro, pode acessar o site, né, o livro dos espíritos comentado.com, e lá vocês acessem a coleção Filosofia Espírita inteira na íntegra. Vocês podem pesquisar por questão. E aí quem abrir lá na questão 183, lá no quarto parágrafo, viu, Micheline, tá bem explicadinho. Eu até já li essa parte aqui pra gente comentar. Ele fala sobre essas mudanças. E realmente, né, ajuda a gente a entender melhor isso. Eu vi um vídeo... Eu perdi esse vídeo, eu não sei qual foi o canal que eu vi. Ele apareceu como um vídeo relacionado para mim no YouTube. Um comentário que Divaldo Franco faz sobre essas mudanças biológicas que estão já acontecendo e as próximas que virão. Eu não lembro exatamente, pessoal, para contar para vocês, mas o dia que eu ouvi, isso deve ter um ano e meio mais ou menos atrás, que eu vi esse vídeo. Eu achei super interessante, super pra gente pensar mesmo, né, nessas mudanças biológicas que o nosso corpo físico vai sofrendo, né, vai se desenvolvendo para que realmente aconteça essa evolução, essa evolução e esse progresso, né, que a gente tanto quer. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Se eu achar esse vídeo, pessoal, eu não achei mais o vídeo, eu já pesquisei, é uma entrevista que ele concedeu para algum veículo de comunicação, onde ele fala pontualmente as mudanças que vão ocorrer no nosso organismo, né? E que já se sabe na espiritualidade. Se eu achar, eu compartilho com vocês, tá bom? Vai ajudar a gente a entender esse ponto também. Vamos lá então, vamos avançar para 184. Vamos lá, então. Kardec, então, pergunta aos espíritos: o espírito pode escolher um novo mundo em que deve habitar? Interessante, né? Será que a gente está aqui e aí, quando a gente desencarnar, né, a gente retornar ao mundo dos espíritos, a gente pensa assim: eu quero reencarnar em tal mundo, em tal lugar. Será que a gente pode? É isso que nós vamos entender, olha só. A resposta diz o seguinte: nem sempre, mas ele pode pedir e obter o que deseja, se merecer. Afinal, os mundos só são acessíveis aos espíritos segundo o grau de sua elevação. Então, olha só, nem sempre a gente pode escolher, a gente pode pedir e, conforme for, a gente pode obter esse pedido se a gente merecer, né?
Os mundos só são acessíveis aos espíritos segundo o grau de sua elevação. E aí tem a letra A aqui também pra gente. Kardec continua a pergunta: se o espírito não pede nada, o que determina um mundo onde irá reencarnar? Então, se o espírito não pede, ele, né, fica quietinho na dele lá. O que determina um mundo onde ele irá reencarnar? A resposta é clara: o grau de sua elevação. Ponto, né? Então é bem claro aqui. A gente brinca às vezes, né, pessoal? Eu queria reencarnar em tal planeta, em tal mundo, em tal lugar. Mas será que a gente tem condições de reencarnar em mundos superiores já? Ou será que nós ainda vamos ficar um tempo aqui, reencarnando aqui? Vamos ver o que Miramês vai ajudar a gente a entender sobre a questão 184. Capítulo 31, página 179, para quem tiver o livro aí. Olha só o que ele vai dizer para nós. O espírito pode escolher o mundo em que deseja habitar, mas nem sempre a escolha é concedida pelos benfeitores espirituais encarregados de estabelecer a harmonia nos mundos e dos seus tutelados. A alma que não se libertou da escravidão da ignorância é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. Ela pede aos pais que medem o que podem liberar a seus filhos. Os espíritos que já se encontram conscientes dos seus deveres deixam nas mãos dos encarregados da verdade escolher o que eles poderão suportar, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Então aqui ele reforça, né, o que já está no Livro dos Espíritos com relação... nem sempre essa escolha pode ser atendida, né? Depende realmente do grau de elevação, se ele pode realmente habitar esse outro mundo ou não. E ele faz essa comparação com a criança, né? A alma que não se libertou da escravidão, da ignorância, é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. A gente deixa a criança fazer o que ela quer, pessoal? Não, a gente não deixa, a gente fica ali vigiando, a gente tenta direcionar, a gente leva, busca, né? Tenta fazer cumprir os horários, é essa a ideia mesmo, né? Ela pede aos pais e a gente mede aí o que a gente pode liberar, o que a gente pode deixar, né? Então é mais ou menos isso. Os espíritos que já se encontram conscientes, né, eles deixam, né, nas mãos dos benfeitores espirituais, desses encarregados da verdade, escolher o que eles podem suportar, né, de acordo com o seu desenvolvimento. Quer dizer, geralmente, né, esses espíritos, às vezes, eles nem pedem, né? Tanto é o exemplo que a gente tem, um exemplo muito bonito aí, que a gente sabe, que é Bezerra de Menezes, né? Bezerra desencarna e aí, ao despertar no mundo espiritual, ele recebe a visita de Celina, serva de Maria, onde ele é informado que ele pode, então, avançar para os mundos celestes, né? Para os mundos angelicais, para os mundos felizes. E Bezerra de Menezes pede, de joelhos, a oportunidade de continuar servindo, né? De continuar trabalhando, de continuar cuidando de todos nós. Bonito isso, né? Então ele realmente... E isso foi concedido, né? Para que ele pudesse, então, continuar esse trabalho de assistência e de amparo que ele nos presta do plano espiritual, né? Continuando aqui. Nunca os extremos são bom partido. O melhor lugar para os que se encontram na posição espiritual dos habitantes da Terra é o meio termo. Neste caso, nem um mundo atrasado demais, nem muito iluminado, mas sempre compatível com o grau de progresso da alma. Em muitos casos, espíritos de alta linhagem espiritual podem descer à Terra pela força do amor, como registram muitos casos, mas nunca pode o espírito atrasado ascender a mundos adiantados. Ele não suportaria o padrão vibratório daqueles mundos. A própria razão não nos deixa pensar de outra forma. Então olha o exemplo aqui também, né? Para a gente saber que esses espíritos mais iluminados,
mais avançados, eles podem, né, descer à Terra, né, em missão, em serviço, em tarefa, né, pela força do amor, para nos ajudar. Nós ainda estamos na retaguarda, né? Eles vêm para nos ajudar. Bezerra de Menezes novamente é um exemplo. E quantos espíritos aí de alta escola que estão trabalhando incansavelmente, dirigindo equipes e equipes, né? Trabalhando realmente incansavelmente para nos ajudar, para ajudar a Terra nesse momento, para ajudar todos nós. Então, ele faz esse apontamento e também nos lembra, né, que um espírito atrasado não consegue adentrar, ascender aos mundos adiantados, porque ele não suportaria o padrão vibratório, ele é muito incompatível. Não é porque, não pode. Pessoal, é uma coisa, né, que ele fala que a própria razão não nos deixa pensar de outra forma. Imagine a vibração de um mundo feliz, de um mundo superior, e a vibração de um espírito ainda muito inferior, né, carregando muitas marcas inferiores. Como é que ele vai conseguir? Né? São padrões vibratórios muito diferentes. Então nós estamos caminhando, nós estamos nessa escala progressiva. Um dia nós vamos chegar lá. Hoje, nesse momento, nós não conseguiríamos, possivelmente, né, adentrar ao mundo superior, ao mundo feliz, né? Mas nós estamos trabalhando, nós estamos pouco a pouco alcançando esse ponto. Agora, pegar lá um espírito primitivo, um espírito inferior, né, muito ainda materializado, e levá-lo para o mundo, ele não conseguiria suportar mesmo como ele fala aqui, o padrão vibratório é muito diferente. E aí ele segue aqui: nem sempre o espírito pode escolher um mundo que deverá habitar, mas, quando sua condição o permitir, ele terá a sua liberdade. As leis universais que nos amparam, nos ajudam, atendem ou não os nossos pedidos. Olha só, as leis universais que nos amparam, nos ajudam, atendem ou não aos nossos pedidos, negando quando achar conveniente e cedendo quando for o melhor para nós. Então olha aqui a misericórdia de Deus também, né? Através das suas próprias leis. Então, nega quando achar conveniente. Eu quero reencarnar no mundo avançado. Ainda não é o momento, ainda eu não tenho condições. E também cede quando for o melhor para nós. Quando nós já tivermos condições, isso não será acreditado, né? Não será concedido. Deixa eu ver aqui mais. Qual que é o outro ponto? Todo o universo é cheio de divisões incontáveis, e todas elas obedecem a uma lei, capaz de colocar cada um em seu lugar merecido. Essa harmonia nos prova a bondade do Criador, que espalhou mundos, sóis e estrelas no espaço infinito, e cada um se encontra no seu lugar certo. A nossa capacidade de escolha deve estar vibrando com nossa evolução espiritual, porque escolher o que não suportamos é desespero sem necessidade. Olha o alerta aqui, né? Escolher o que não suportamos é desespero sem necessidade. Há mundos e mais mundos esperando habitantes, mas que sejam espíritos que suportem sua influência e lhes facultem igualmente algo que a matéria absorva e melhore, atendendo ao progresso que afinize com as suas necessidades. Pessoal, então não existe esse turismo aí, né? Vamos usar esse termo no sentido de que uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou ali, uma hora eu estou... Tudo de acordo, né, com a afinidade fluídica, com o padrão vibratório, né? Se nós ainda estamos na Terra, é o momento para a gente pensar: por que nós estamos aqui? Nós somos santos? Nós não temos nada para a gente resolver, nada para a gente burilar no nosso próprio espírito? Porque a gente às vezes a gente pensa: nossa, eu queria estar num mundo, né, feliz, um mundo melhor, né, num mundo que não tenha tantas coisas.
Mas por que nós estamos aqui reencarnados no planeta Terra? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eu estou aqui reencarnado? O que eu tenho que resolver? O nosso espírito sabe. Então, quanto mais a gente despertar, mais nós vamos tomando consciência do que nós precisamos melhorar e nós devemos correr atrás disso. Devemos realmente nos empenhar para resolver isso. Aí sim nós vamos ter condição, então, de avançar. Né? A Terra está avançando, o planeta está avançando. E nós? Será que nós estamos avançando também? Quando a Terra se tornar um mundo de regeneração, que é um andar acima, nós vamos ter condições de reencarnar aqui? O que vocês acham? Esses espíritos que estão fazendo tanta maldade no mundo hoje, eles vão ter condições de reencarnar aqui? O que vocês acham? Eles vão querer reencarnar aqui, mas será que vai ser possível eles reencarnarem em um planeta que vai estar um passo à frente? Eles vão ter padrão vibratório compatível com o planeta quando a Terra completar a sua transição? Vamos seguir aqui então, depois de tantas reflexões, né? A Sônia colocou para nós aqui, temos as nossas questões para resolver, com certeza. A Micheline colocou para nós aqui, depois desse estudo, Edu, consegui compreender muitas questões. Vai abrindo, né, a nossa percepção. Cada dia mais, cada leitura, cada texto vai, consequentemente, ampliando aí a nossa percepção. Que bom. A Mônica colocou aqui, com certeza não poderão. Então, quando eu vejo, assim, coisas tão absurdas, tão, assim, a gente nem consegue nominar, né? Eu penso assim, gente, esse espírito tá perdendo essa oportunidade, né? Ele não vai voltar aqui mais, pelo menos por um bom tempo, né? Então, que pena, né? A Maria do Carmo colocou para nós, só vai reencarnar quem estiver no padrão vibratório compatível, né? É verdade. Então vamos seguir aqui. A vida tem a segurança de Deus pela sua onisciência, pulsando em todo o universo. Se quisermos estagiar em planos superiores em que nos encontramos, é necessário fazer jus a esse ideal. Trabalhemos e avancemos no nosso mundo íntimo, aprimorando as nossas qualidades, porque somente elas nos abrirão a porta do mundo bem-aventurado para o nosso coração. Não há engano da divindade em colocar-nos no lugar em que nos encontramos. Recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Podemos confiar em Deus, que Ele é sempre Deus de bondade e de amor, e nós todos somos seus filhos. Se não damos pedra aos filhos que nos pedem pão, Deus não iria fazer de outra forma. E isso desperta em nós cada vez mais esperança nele, confiança no que ele pode nos dar, sempre nos ajudando a escolher o melhor. E não é fazendo por nós, né? Mas nos dando a oportunidade de fazermos o melhor, de escolher o melhor, né? E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: trabalhemos esperando. Se semeamos vida, colheremos vida. A nossa existência é uma eterna semeadura. Basta sabermos escolher as sementes, pelo pensar, pelo falar e pela vida que levamos, pois a felicidade se encontra dentro de nós, esperando que a descubramos. Então eu vou repetir esse trechinho final aqui, porque eu quero que ele fique bem registrado para vocês. Trabalhemos esperando. O que é esse trabalhar esperando? Trabalhar no sentido de alimentar, trabalhar, claro, na matéria, mas esperando, tendo esperança de dias melhores, de que o nosso trabalho não é em vão, de que o nosso esforço, qualquer esforço que a gente faça para o bem, é um esforço válido. Qualquer esforço, qualquer trabalho que seja para o bem, é um trabalho válido. Trabalhemos esperando,
quer dizer, alimentando essa esperança que nós temos, né, em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, nos nossos mentores. Trabalhemos esperando. Se semeamos vida, colheremos vida. A nossa existência é uma eterna semeadura. Basta sabermos escolher as sementes. Às vezes a gente ainda, né, planta alguma sementinha ruim. A gente sabe que aquela sementinha é ruim e a gente vai lá e planta. Então vamos pensar melhor. Basta sabermos escolher as sementes. Como que eu escolho essa semente? Pelo pensar, pelo falar e pela vida que levamos. Pois a felicidade se encontra dentro de nós, esperando que a descubramos. Às vezes é uma coisa tão simples, está aqui dentro da gente, a gente tá fora, tá no externo, o tempo todo no externo. A gente precisa do externo também, pessoal, mas não é só o externo e esquecer o interno. Então vamos olhar para dentro da gente, vamos olhar como a gente pode contribuir, vamos trabalhar esperando, como ele diz aqui. É muito importante a gente trabalhar esperando, trabalhar com esperança, né? Esse esperando, esperança. Porque realmente nós vamos, quando a gente retornar ao mundo espiritual, a gente vai receber o nosso salário, né? Que não é aqui. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto, né? Não é aqui. É lá, quando a gente retornar com a nossa própria consciência. Então vamos semear as boas sementes. O mundo precisa da gente, precisa do nosso bom senso, precisa do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso comprometimento. E a doutrina espírita sempre nos instiga, sempre nos incentiva, sempre nos alimenta nesse sentido. Então vamos fazer esse esforço, vamos procurar mudar o que a gente precisa mudar. Nós sabemos que não é fácil, que demanda tempo, demanda aquele tempo lá que Miramês falou tanto hoje, esse tempo de transição, de readaptação. Mas nós sabemos que nós podemos chegar lá, nós podemos conseguir, nós temos ferramentas, né? Deus nos dá ferramentas para que a gente possa trabalhar. Então cabe a nós executar o trabalho, né? Fazer o trabalho, trabalhar esperando. Tá bom? Eu acho que é essa mensagem de hoje, o estudo de hoje. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí. Micheline, Tereza, João, Glorinha, todos vocês, Mônica também, todos vocês que estão aí comentando, muito obrigado, a Sônia, todo mundo que está aí acompanhando, muito obrigado. Na semana que vem a gente retorna, dando sequência aí, para quem quiser estudar antes da live, fica aí a dica, né? Nós vamos estudar as questões 185 até a 188. Tá? Quem quiser ler antes, fique à vontade. E aí nós vamos encerrar então esse subitem aqui, que é o Encarnação nos Diferentes Mundos. E aí, finalizando ele na semana que vem, no mês que vem, no mês de agosto, a gente vai entrar no subitem Transmigração Progressiva. Aí é um estudo ainda um pouquinho mais profundo, mas muito interessante também, dando continuidade aí ao estudo do Livro dos Espíritos. Pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. Tereza, obrigado. Micheline também. Ivanete colocou: temos que ter humildade para fazer qualquer tipo de trabalho, independente de nossa situação. Vejamos o exemplo de André Luiz em nosso lar. Não só em nosso lar, em toda a obra, né? Em todos os livros, todos os relatos que ele nos coloca nas obras, né? Realmente. Sônia, gratidão, foi maravilhoso. Glorinha, precisamos tentar amar como Jesus amou, é o nosso esforço, né? A gente não pode desanimar, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não vou conseguir. Certa vez alguém brincou comigo assim, nossa, mas amar ao próximo tá difícil. Mas... pessoal, é difícil porque nós ainda temos essa dificuldade em nós, mas um dia nós não vamos achar difícil mais. Tem situações que a gente não entende, mas a gente precisa de um tempo.
a gente coloca nas mãos do tempo e também do nosso esforço de tentar compreender. E aí nós vamos alcançar esse estado e vamos conseguir amar sim. Porque se Jesus mostrou para nós que é possível, é porque é possível mesmo. Cabe a nós então ir caminhando rumo a esse mandamento, que é o mais importante de todos, né? Bruna Rodrigues, minha primeira vez hoje, mas foi incrível, obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, Bruna, seja sempre bem-vinda, viu? Adriana, gratidão, obrigado pela presença. João, Rose, é isso aí, pessoal, muito obrigado. Semana que vem nós estaremos juntos, vamos nos preparar para a gente fazer a prece. É um momento onde nós vamos nos concentrar, mentalizar, unir os nossos pensamentos, pedir para Jesus, para a espiritualidade, para que direcione a nós bênçãos, direcione a nós proteção e também aquele problema, aquela situação que a gente esteja passando. É um momento para a gente poder direcionar nossa energia, o nosso pensamento, para que a espiritualidade nos ajude, tá bom? Vanete, o tempo é o nosso talismã divino em qualquer situação. Eu também concordo com isso, é verdade. Tem situações, rapidinho antes da gente fazer a prece, tem situações que a gente não entende hoje. E tudo bem a gente não entender hoje, a gente não é o suprassumo da inteligência e da compreensão. Vamos nos permitir esse tempo, né? Todo mundo tem um tempo. Acontece alguma coisa, a gente tem um tempo pra gente absorver, pra gente aprender, pra gente refletir. E aí depois a gente segue, segue melhor, né? A gente compreende, aí a gente consegue caminhar de uma forma melhor. O João vacinou, que bom, João, fico muito feliz. Que bom, graças a Deus, né? Isso aí, tá protegido. Vamos lá então, pessoal, nos preparar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Santíssima, essa Mãe amorosa, essa Mãe de todos nós, Mãe da humanidade. Hoje vamos dedicar a prece, esse momento de reflexão, esse momento de intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Vamos nos lembrar de Maria de Nazaré, nossa Mãe, essa Mãe que caminha conosco, essa Mãe que nos ampara. Recorremos a Ti, Mãe Santíssima, Mãe Maria. Te entregamos em Tuas mãos, Mãe, as nossas vidas, o nosso caminhar na terra. Rogamos a Tua proteção, que a Tua luz infinita, essa luz que iluminou o mundo, essa luz que trouxe ao mundo a maior luz que temos notícia, que é Jesus. Nos sentimos também Seus filhos, Mãe. O Teu olhar compassivo, o Seu doce olhar que vela por nós. Sentimos em nossos corações a Sua presença, através das equipes socorristas, das equipes trabalhadoras da luz, os Teus servos que nos ajudam, que nos assistem, nossos mentores amados, que trabalham em Seu nome, em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Te pedimos, Mãe Santíssima, nesse instante, para que visite os nossos lares, através das equipes trabalhadoras, das equipes espirituais, que possamos sentir a Tua presença, que eles possam nos trazer telas mentais da Sua passagem entre nós, das passagens de Jesus, que possamos nesse instante lembrar dos ensinamentos,
da tua presença de mãe, quando direcionou Jesus nos caminhos da terra. Te pedimos também, Mãe, direcione os nossos passos, continue nos inspirando ao amor, à caridade, ao equilíbrio físico e espiritual. Que a nossa jornada na terra, Mãe, sirva inteiramente, não somente a nós, mas também aos nossos semelhantes. Tu, Mãe Santíssima, que nos ensinastes a semear as verdadeiras sementes de luz, as verdadeiras sementes de fé, de esperança, de amor, de renúncia. Obrigado, Mãe Santíssima, por nesse instante recebermos de altas esferas as Tuas bênçãos, a Tua luz que nos ilumina, a Tua paz que habita os nossos corações e, mais ainda, o incentivo constante e a confiança de que devemos seguir adiante. Obrigado, Mãe, pelo estudo de hoje, por esta live, por todos que estão sintonizados nesse instante, aos nossos irmãos que vão acompanhar em outro horário, que todos possam receber em seus corações esse reforço da luz, essa bioenergia que nos coloca à frente, a postos, para trabalharmos esperando, para trabalharmos confiantes no Teu amor, no amparo de Jesus e na misericórdia de Deus, nosso Pai. Te entregamos, Mãe Santíssima, aquela situação, aquele problema de difícil solução. Te entregamos aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que está passando pela enfermidade. Te pedimos, Mãe, olhai por elas, olhai por esses filhos que estão na terra passando pelas vicissitudes, mas com os corações confiantes em Ti e no Teu amparo. Te pedimos pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, nossos estudos. Te pedimos por todos nós, que a Tua luz infinita vele, proteja e ilumine todos e toda a família humana também. Encerramos nesse instante essa prece que alimenta as nossas almas, que nos dá forças para seguir em frente, fazendo a Tua prece, Mãe, para que juntos, em um só pensamento, em uma só corrente de luz, possamos alcançar o céu e alcançar cada vez mais o Seu amor. Vamos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Te agradecemos, Mãe, por essa oportunidade, por esse encontro, por tantas reflexões valiosas que vamos levar para as nossas vidas. Que possamos sempre estar unidos em Teu nome, em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muito amparo para todos nós. Muito obrigado. E aguardo vocês na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, para dar continuidade, então, aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, vocês que estão comentando aí. João, Glorinha. Obrigado, Edu. O estudo de hoje faz um tempinho que não consegui assistir. Gratidão, que Deus te abençoe sempre. Obrigado para todos nós, né? Aldenice, Viviane também, obrigado pela presença. Micheline, Sônia, Tereza, Lúcia, minha querida amiga, saudades demais de você. Um abraço especial. Adriana, Mônica, Maria do Carmo, todos vocês. Muita luz, muita paz. Que Jesus derrame muitas bênçãos no nosso dia, na nossa semana e nesse mês que está começando. Um abraço especial para vocês.
Tchau, tchau.